Amém, meus queridos. Quero convidar você mesmo assentado. Vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Coloque-se diante do Senhor. Ele se faz presente, Ele está presente nessa noite. Então, Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Pai. Colocamos, Deus, diante de Ti aqueles que aqui estão e aqueles que estão assistindo de suas casas. E colocamos diante de Ti, Deus, cada coração, cada família aqui representada, e clamamos, Deus, pela liberdade e o agir do Teu Espírito Santo nessa noite. Pai, que o Senhor tenha a liberdade de falar o que o Senhor deseja falar, que o Senhor tenha a liberdade de ministrar o que o Senhor deseja ministrar, da forma como o Senhor deseja ministrar, que neste momento, nessa noite, Deus, somente o Senhor receba honra e glória, Deus, e que possamos, Deus, em primeiro lugar nessa noite, adorar ao Senhor e entregar a Ti, Deus, um aroma suave, sacrifício, Deus, santo, vivo e agradável ao Senhor, que é a nossa própria vida, o nosso culto racional, e que em contrapartida, Deus, o Senhor derrame, Deus, da Tua glória sobre nós, que o Senhor transforme vidas, que o Senhor capacite, que o Senhor mude vidas, Deus, é o que nós oramos nessa noite, e também oramos, Deus, que neste momento, a nossa mente e o nosso espírito esteja conectado ao Senhor. Nós oramos que o Senhor possa, Deus, derramar do céu sobre cada pessoa que aqui se encontra e que nos assiste online, e que o Senhor, Deus, faça o Teu agir, o Teu sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, com certeza se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós temos fome, né? Nós ansiamos pelo agir de Deus, e tanto nas nossas vidas, quanto também nesses dias que teremos de Conferência Atos, não é verdade? Eu quero só dizer uma coisa para vocês, só de inscritos, nós já passamos o número recorde que tivemos num culto de domingo aqui. Sem contar crianças, sem contar aqueles que vão fazer de última hora. Se você não fez essa inscrição, fica a dica, até porque vai ter check-in, você não vai querer chegar atrasado, pegar a fila, aqui já vai ter começado, você não vai querer estar lá fora, amém? Então, fica a dica para o final do culto, ainda dá tempo. Então, só de inscritos, nós já passamos o que nós costumamos ter de domingo. E com certeza, nós temos fome e sede do agir de Deus. E com certeza, nós estamos num culto profético. Foi algo que Deus colocou no coração dos pastores, para que Ele pudesse anteceder exatamente a nossa Conferência Atos. E hoje o nosso desejo profeticamente é que nós possamos, se eu posso dizer dessa forma, preparar, abrir o caminho para o que Deus vai fazer hoje, e para o que Deus vai fazer nestes dias, amém? Eu vou fazer uma pergunta aqui, quantos aqui realmente gostariam de ter encontros sobrenaturais com Deus nesses dias? Quantos aqui convidaram pessoas que fizeram inscrições e que você anseia que essa pessoa esteja aqui, conheça Jesus, volte-se para Cristo, que ela tenha a sua vida transformada? Amém? Levanta a sua mão. Quem levantou a mão na primeira pergunta, levanta de novo. Quem levantou na segunda, levanta de novo. Deixa a mão levantada. Quem tem fome pelo sobrenatural de Deus, levanta a mão. Quem tem um amigo que vai nos visitar, agora olha para o lado, quantas pessoas? Pode olhar, levanta a mão e olha para o lado, quantas pessoas? Você não está sozinho. A palavra de Deus fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Jesus falou, ali eu estarei. A palavra de Deus no livro de João fala, tudo aquilo que pedides no nome de Jesus, o próprio Pai concederia, e o próprio Jesus, o Filho, estaria rogando ao Pai. Então, o nosso desejo é que a gente possa, digamos, abrir o caminho para o que Deus tem para estes dias, amém? E eu perguntei, já não precisa levantar a mão agora novamente, mas quem aqui anseia pelo sobrenatural de Deus nestes dias em sua vida? Eu vou ler aqui algumas passagens, se conseguir me acompanhar ou pelo telão, eu agradeço. Então, já vou só deixar avisado para facilitar o pessoal. A primeira passagem já pode ir abrindo, Apocalipse 19:10, a gente vai ler só a parte final. Depois, pessoal aí da mídia, para facilitar lá para frente, a gente vai ler Isaías 43. Depois eu passo mais. Mas Apocalipse 19:10, a gente vai ler só a parte final, é a parte bem curtinha, nem é tudo. A gente vai ler exatamente o seguinte: adore a Deus,
O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando se fala de profecia, de mover profético, de algo profético, como estamos num culto profético, logo vem no nosso pensamento o quê? Um culto profético, onde haverá curas, palavras liberadas, onde haverá poder, onde eu vou receber a minha bênção, onde algo vai acontecer, eu vou receber uma palavra profética. Então, quando a gente fala de um culto profético, logo se remete a poder de Deus, não é verdade? Então, se você está no culto profético, você está ansiando pelo poder de Deus. Mas há algo nesse versículo que ele é chave para nós nessa noite, nessa conferência que vai começar amanhã e nas nossas vidas. E é algo que é incrível, que é algo que precisa ser dito. Toda profecia, todo mover profético precisa remeter a uma pessoa, ao Deus Filho. E diz respeito a Jesus, porque a palavra fala, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, consequentemente o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. A Bíblia, se você colocar de novo, só volta rapidinho o versículo, ele fala assim, e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, por que eu estou falando de testemunho, e vocês vão entender um pouquinho mais de testemunho mais para frente, porque é algo que vai ser falado. O testemunho de tudo que aconteceu na minha, na sua vida, ou que vai acontecer, precisa remeter para quem? Para Jesus, para Cristo. Então, se há uma cura, se há um poder, se há uma palavra profética liberada, se há alguma transformação, precisa remeter a Cristo, porque nós nos mantemos e vamos nos manter, assim como os nossos irmãos, firmes no testemunho de Jesus, porque é Ele que merece, e é o único que merece toda a honra e toda a glória. Então, nessa noite, ela diz respeito a Jesus e ao seu poder sobrenatural. E nessa noite o meu desejo é colocar talvez alguns fundamentos, não sei, espero ser rápido nessa noite, de como nós podemos liberar e acessar esse poder sobrenatural do reino de Deus. E é algo que eu aprendi na minha vida, é algo que eu já experimentei, eu vou dar aqui alguns testemunhos, e eu espero que a gente possa ser edificado a partir disso. Então, nessa noite, o que eu quero é ativar a nossa fé, e veremos algumas chaves, digamos assim, chaves, de como nós podemos acessar isso nas nossas vidas, amém? E agora Isaías 43, do 16 ao 20, diz algo muito importante. Esperar, já está aqui. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Até aí. Eu quero usar esse texto e falar um pouco também sobre testemunhos nas nossas vidas, testemunhos que liberam o poder de Deus. E eu estava orando, e foi engraçado, eu vou começar dando um testemunho nessa noite, e eu vou dar mais alguns testemunhos. Eu peço para você que venha comigo, e que a gente possa ativar a nossa fé. Eu estava orando nessa madrugada, e estava pensando exatamente nisso, exatamente para focar no poder, liberar o poder sobrenatural de Deus, de algo novo, que Deus queria fazer algo novo. Deus me trouxe esse capítulo de Isaías 43, e eu estava um pouco inseguro, e eu pensei assim, acho que a maioria aqui conhece, já viu o pastor Rodrigo, que já pregou aqui da comunidade cristã, Deus faz o possível, e eu de madrugada pensei, vou mandar uma mensagem para ele, vou pedir para que ele possa orar, não vou dizer o que eu vou pregar, mas vou pedir para que ele possa confirmar. Resumo, eu não mandei. Hoje eu estava trabalhando, 9 horas da manhã, ele me manda 2 áudios, orando em línguas, e começando a falar, Deus está me falando aqui enquanto eu estou orando, que é um tempo de coisas novas. Eu até arrepiei na hora. Até falei, eu te amo, meu irmão. E até falei exatamente esse testemunho para ele. Eu pensei em te mandar uma mensagem, e eu não mandei.
mas agora, nessa manhã, você está me mandando. E ele começou orando em línguas, começou a falar e liberar palavras ali, do que Deus tem para a nossa igreja nesses dias. E ele falando assim, exatamente, eu tenho coisas novas, é tempo de algo novo, de algo fresco, amém? E esse texto, vou contextualizar aqui, basicamente está falando do povo de Israel, estamos no livro de Isaías, consequentemente o êxodo do Egito já passou há muito tempo atrás, ao ponto de Deus falar assim, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Então, Deus está falando, ei, presta atenção, os teus antepassados, eles estiveram de frente a um mar. Imagina você, 400 anos escravo no Egito, quando você sai, você olha para trás, o faraó mudou de ideia, pegou toda a sua tropa, sua cavalaria, e falou assim, não, vamos perseguir e vamos pegá-los. Aí você olha para trás, eles estão vindo com tudo. Aí você fala, vou correr. Quando você olha para frente, você vê um mar que não é dar uma voltinha, é um mar que não tem para onde você ir. Aí você fala, e aí? Então entra o agir sobrenatural de Deus, que ele simplesmente abre o mar vermelho. A Bíblia fala que ele fez um caminho pelo mar, aonde eles puderam passar na terra seca. E quando eles terminaram de passar, o mar se fechou. E como está escrito aqui, o faraó, os seus cavalos, o seu exército, eles foram apagados como um pavio. Só que Deus, o próprio Deus, ele fala assim, esqueçam o que se foi. Não é esquecer de, não vou mais me lembrar disso, eu não vou mais testemunhar sobre isso, mas basicamente o que ele está falando, e ele literalmente fala isso, não vivam no passado. E quantos de nós estamos vivendo no nosso passado? Quantos de nós estamos vivendo muitas vezes em traumas passados, em situações passadas, e quantos de nós estamos presos em ciclos, e até mesmo espiritualmente, sabe aquela pessoa saudosista, porque em 1980 era melhor, aí vou trazer para o nosso contemporâneo cristão, porque teve um avivamento da Rua Azusa que foi melhor, porque na minha época quando eu me converti foi melhor, e o Senhor Deus ele está dizendo, esqueçam que se foi. Você vai testemunhar isso, você vai falar sobre isso, mas não se prenda a isso. Vejam, eu estou fazendo algo novo. O que é interessante, Deus abriu um mar e fez um caminho em terra seca. Por quê? Porque eles estavam de frente ao mar. Mas agora, eles não estão de frente ao mar, eles estão de frente ao deserto. E muitas vezes nas nossas vidas, naquele primeiro momento, nós estamos de frente e de fronte a certas situações. E hoje, em 2026, no dia 13 de fevereiro de 2026, você não está de frente à mesma situação que você viveu 1, 2 anos ou quando você se converteu. Você está de frente a um outro momento da sua vida, não é verdade? Quantos hoje podem falar assim, eu estou de frente a um deserto na minha vida? Deserto muitas vezes fala de lugar que que é levado às pessoas, por quê? Para morrer. E eu quero falar aqui com pessoas que às vezes têm esse sentimento que querem morrer, que não têm esperança, porque o deserto é um lugar onde não tem alimento, onde a água é escassa, onde sombra não se encontra, onde ele é desabitado. Então Deus está falando assim, vocês estão de frente novamente com um problema. Vocês estão de frente novamente com uma situação. Mas eu estou fazendo algo novo. Deus chama a atenção deles para o testemunho dos seus antepassados. Em outras palavras, o que Deus está falando? Olha, a história e o testemunho dos seus antepassados deveria ser o suficiente para vocês terem fé em mim. Deveria ser suficiente para vocês prestarem atenção e verificarem que eu sou poderoso, que da mesma forma que eu abri um caminho no meio do mar, eu sou poderoso para abrir um caminho no meio de um deserto. Não é para você se prender e falar assim, nossa, se eu tivesse em frente a um deserto, Deus ia abrir, se eu tivesse de frente a um mar, Deus iria abrir o mar, mas agora estou no deserto, vou morrer aqui. Não é isso. É para a gente identificar a forma como Deus age, e eu quero dizer a mesma coisa, Deus não age da mesma forma todas as vezes, mas a gente pode identificar o Deus de milagres.
Era para eles reconhecerem o agir de Deus, porque Deus está fazendo algo novo. E eu quero dizer, o resultado é o mesmo. O agir de Deus sobrenatural é o mesmo. O que ele fez na primeira parte? Abriu um caminho. E na segunda parte, o que ele está dizendo que ele vai fazer? Abrir um caminho. Mas o método é diferente. Antes ele abriu as águas e secou para eles passarem. Agora, o que ele está dizendo, basicamente? No deserto eu farei abrir um caminho e eu farei brotar águas do ermo. Ermo é um lugar, procura no dicionário, desolado, deserto, desabitado, seco, rachado, e Deus está falando que vai sair água dali. E está falando que os animais do campo me honrarão. Tem animal do campo no deserto? Não. Para ter animal do campo no deserto, não precisa ter vegetação? Não precisa ter alimento? Não precisa ter vida lá? A palavra fala também, a gente consegue conectar aqui água, por onde passa água, começa, e não só na palavra, fisicamente, geograficamente, um lugar que era deserto começa a passar rio ali, ele começa a ter vida. Ele começa a ter vegetação, da vegetação nasce frutas, nasce flores, nasce restauração, atrai os animais. Então basicamente o que ele está falando? Do lugar deserto e desértico que você se encontra, farei brotar águas ao ponto de trazer vida para você e vida para aqueles que se encontram, amém? A água fala sobre vida. E Deus traz vida, e Deus quer trazer vida nessa noite, e Deus quer trazer vida nesses dias, Deus quer trazer vida na sua família, na sua vida, não somente durante esse carnaval, durante essa conferência, mas Deus quer trazer restauração no seu casamento, Deus quer te libertar, Deus quer transformar você, Deus quer transformar seu filho, sua esposa, seu marido, Deus quer fazer algo novo, Ele vai começar a trazer vida, vegetação, água fresca. A palavra de Deus em Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Ele me faz descansar em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas de descanso. Água é lugar de vegetação, é de alimento e de descanso. Mas é necessário estarmos abertos ao novo de Deus. É necessário reconhecermos esse Deus. Talvez o método dele não vai ser o mesmo. Quer um exemplo de que o método de Deus não é o mesmo sempre? Lá no Novo Testamento, Jesus, ele pega um cego, uma vez ele ora, ele é curado, outra vez ele declara alguma coisa, ele é curado, na outra vez ele pega, cospe no chão, forma um lodo, põe no olho dele, em outras palavras ele fala assim, se vira, vai lá no tanque, se lava sozinho, sem enxergar, sem ninguém, e aí você vai ser curado, e ele é curado. O resultado é sempre o mesmo, o cego é curado, mas o método de Deus não é o mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está preso, eu conheço o agir de Deus, e o agir de Deus é só dessa forma. Eu sei que Deus está agindo só se eu sentir um arrepio. Eu sei que Deus está agindo só se eu chorar. Eu sei que Deus está agindo só se acontecer tal coisa. Mas às vezes Deus está falando assim, ei, fulano, Marcelo, não se prenda. Pastor Paulo, não se prenda. Renan, não se prenda. Aquilo que você viveu, glória a Deus. Mas eu tenho algo novo, eu tenho um frescor novo para a sua vida. Eu vou citar alguns testemunhos aqui para a gente ir trabalhando isso, porque realmente Deus, e algo que eu quero dizer, Deus já começa a ativar a sua fé, Ele não se move por necessidade. O que o pastor estava falando aqui, se você trouxer um copinho desse, Deus vai encher, se trouxer um copinho desse, Ele vai encher, se trouxer um balde desse Ele vai encher, mas não é porque você está precisando de um balde desse tamanho, é por causa do tamanho da sua fé. Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé e obediência. A mulher das vasilhas só teve as suas vasilhas cheias porque primeiro ela acreditou no profeta, na palavra que Deus estava liberando através do profeta. Ela falou para o seu filho, falou assim, vai lá e pegue todas de casa e quando acabar pegue tudo. E ele saiu correndo por toda a sua vizinhança. Se ele tivesse se contentado só nas vasilhas que ele tinha na sua casa, a Bíblia não fala quantas, mas imagina que você tem 30 Tupperwares em casa, ia ser só 30, mas o que ele fez? Ele não limitou a sua fé, e ele correu
bateu em toda a sua vizinhança, pegou todas as vasilhas que tinha, e a Bíblia fala que o azeite foi multiplicado ao ponto de que ela conseguiu vender isso e viver todo o restante da sua vida. Vocês entendem isso? Imagina uma viúva que não trabalhava, imagina uma viúva que não tinha de onde tirar seu sustento, e de repente a fé dela e do seu filho e da sua casa foi o suficiente para alimentá-los eles por o restante da sua vida. Então Deus não se move por necessidade, Ele se move por obediência e fé. Não adianta a gente falar, eu tenho fé, mas eu não obedeço e eu não ajo em cima dessa palavra. Eu tenho fé, mas eu não obedeço e ajo em cima do que Deus está falando e pedindo para mim. Quando eu me converti, eu cresci num lar cristão, eu cresci, sim, indo na igreja com meus pais, eu cresci, às vezes, quando eu ficava na casa da minha avó, de manhã eu ia na escola bíblica dominical, à noite ia com meus pais, na igreja deles, eu cresci num ambiente, cresci às vezes tendo aquelas vigílias de antigamente, que colocava colchonete e dormia, cresci nesse ambiente, mas à medida que eu fui crescendo, eu não fiquei firme. Fiquei cambaleando e tive um momento da minha vida que não... Alguns já escutaram essa história, já falei principalmente para os jovens na época, que estava à frente, mas já também dei na igreja o testemunho. E eu vou encurtar. E eu fazia faculdade, e nesse tempo eu estava vivendo uma mistura de 007 com duas caras. E vivendo um mundão lá fora, onde ninguém me via, e quando vinha final de semana para São José, ok. E quando vivia lá, ia beber, ia fazer as coisas, e vivia numa república. E vivia numa república até evangélica, mas nada me impedia de sair dessa república e ter amigos e ter outras coisas. E certo dia, Deus ele preparou algo para mim. Na própria república que eu morava, eu não ia participar, eu tinha lá o costume o pessoal da república, a gente organizava um grupo evangélico na faculdade, e naquele dia eles convidaram pessoas de São Paulo para ministrar, uma vez por mês faziam um culto, chamava as pessoas da faculdade, da cidade, e era um culto na própria república, era uma casa grande. E eu não ia participar porque na manhã seguinte, 7 horas da manhã, tinha uma prova, quem fez engenharia sabe a parte de física 2, eletromag, quão legal que é. Eu não ia, eu ia focar nos estudos. E eu estava sozinho no quarto e Deus falou, primeira vez que eu escutei a voz do Espírito, segunda vez, forte, eu não estava acostumado com isso. E ele falou, vai lá que eu tenho algo para você. Eu, resumindo, fui. E foi um mover de Deus, foi algo extraordinário. O pessoal caía no chão, o pessoal... E a pessoa aqui do meu lado recebia a palavra e caía. Aí eles me pulavam, pegava a outra pessoa, caía. Aí a pessoa levantava, pegava elas de novo. Eu ficava só olhando e ninguém vinha orar comigo, nada acontecia. Eu adorando a Deus, resumindo a ópera. No final eu falei assim, tá bom Deus, eu entendi o recado, tá uma bênção, obrigado pela sua presença, mas se o Senhor tiver algo para mim, eu quero. Quando eu falei isso, não fechei meu olho orando ali, agradecendo a Deus, já na esperança que ia acabar tudo. Para minha surpresa, vieram e começaram a orar por mim. E naquele dia, Deus fez algo novo. Mas Ele fez algo novo porque tem um versículo que eu amo muito, Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Apesar de eu estar vivendo uma vida dupla naquela época, 2 meses antes, eu tinha feito uma oração despretensiosa com Deus. Muitos falam que é perigosa. Eu falei, Deus, muda minha vida porque eu não estou feliz dessa forma. E eu lembrei desse versículo, orei isso, e ok, não foi que eu fiquei orando, eu não estava numa campanha de oração, eu não estava jejuando, eu fiz uma oração sincera, de 1 minuto, e foi o suficiente para Deus falar, essa oração foi o suficiente. E Ele fez algo novo, infinitamente além daquilo que eu pensava ou pedia. De repente eu comecei a gargalhar, nunca tinha sentido isso, eu comecei a gargalhar, eu não conseguia parar, por causa da alegria do Espírito Santo me encheu, o amor de Deus me encheu, até que chegou uma pessoa e começou a orar por mim. E a única coisa que a pessoa fez foi colocar a mão no meu peito, e só falou 2 palavras, mais fogo. Naquele momento, eu comecei a sentir algo queimar aqui na região do meu coração, onde estava a mão da pessoa. E expandia do meu coração, e subia para mim, era como se eu sentia que eu estivesse transpirando, e eu não conseguia mal respirar, eu só conseguia gritar,
Meus braços, sabe quando você fica muito tempo sentado, suas pernas começam a formigar, você mal sente, ou você fica em cima dela? Os meus braços começaram a formigar, só que sem estar sentindo sentado em cima deles. Eu não sentia mais meus braços, eu não sentia os meus braços. Eu só conseguia chorar, gritar, eu só conseguia sentir o calor de Deus, o fogo de Deus me queimando de cima a baixo. Eu não sei quanto tempo passou, eu não sei quanto tempo foi, eu só sei que depois de muito tempo, quando todas as coisas se acalmaram, eu nem sei como estavam as outras pessoas, eu nem sei se elas já tinham parado, eu só sei que depois de muito tempo, eu consegui começar a abrir o meu olho, sentado no lugar onde eu estava. Eu enxergava, sabe quando você fica muito tempo fechado, você abre e só vê coisas embaçadas? Era isso. Quando eu olhei para os meus braços, se você olhar para ele, você consegue, vou mexer. Eu olhava para ele, dava aquele comando, eu não sentia meu braço. Eu fiquei minutos olhando para o meu braço, para os 2 braços, sem conseguir mover o meu braço. Quando ele começou a voltar, era movendo as pontas do dedo, até que eu consegui restaurar todo o meu braço. Deus me pegou de tão forte aquele dia, que quando eu fui dormir, eu não conseguia dormir, eu morava na República, eu dormia na parte de baixo do beliche, eu só ficava olhando para o estrado, maravilhado. Passei a quinta-feira, maravilhado. Mas aí eu já vou conectar com um outro testemunho, que eu quero dar. Primeiro eu quero dar esse testemunho, para você que já teve um encontro sobrenatural com Deus, mas isso está apagado na sua vida, e você quer reacender e reativar essa chama. E eu quero dar esse testemunho, porque da mesma forma que Deus fez comigo, eu conheço pessoas que dão esse mesmo testemunho, não da mesma forma, mas um encontro sobrenatural tão igual ou até mais forte do que o meu, e a pessoa quer ser reativada, ou você está escutando isso e você quer falar assim, é isso que eu quero para a minha vida hoje. Eu nunca tive isso, eu nunca experimentei isso, eu nunca tive um encontro com Deus, onde foi algo arrebatador, e eu quero isso para a minha vida. Conheço testemunhos de pessoas que tiveram encontros com Deus e ficaram esticadas no chão por horas. O culto acabou, o pessoal foi embora, só estava a pessoa lá. Literalmente apagada no espírito. Mas isso foi numa quarta-feira, dia 20 de junho de 2012, onde eu tive um encontro com Deus, voltei para Deus, onde eu chorei me arrependendo dos meus pecados. 2 dias depois, numa sexta-feira, o mesmo vício, o mesmo pecado bateu à minha porta. E enquanto eu meditava nessa palavra, eu pensei bem se eu daria esse testemunho, mas eu vou expor algo aqui, porque eu acredito que se não for para alguém que está aqui, é para alguém que está assistindo em sua casa. Naquela época, eu era preso na pornografia, eu tinha dificuldade nessa área, então o pecado veio 2 dias depois, e na hora de consumir o pecado, de assistir o que não deveria, eu escutei a voz do Espírito Santo, suave, simples, direta, não precisou dizer mais nada. Ele falou assim, você vai desperdiçar o que eu fiz 2 dias atrás? Eu entendi o recado. Então eu tomei uma decisão, nesse testemunho. Eu apaguei todo o meu histórico, fechei o que eu tinha que fechar, saí de onde eu estava, e ali, meus queridos, eu creio que ali, eu fui liberto disso. Porque depois disso, isso não me dominou nunca mais. Hoje sou casado, linda esposa, a mais linda que existe, com 2 filhas e um menino vindo, porque Deus restaurou isso na minha vida. Mas isso passa, e aonde eu quero dizer, por um encontro com Deus, mas também pelo seu posicionamento. Não adianta você ter um encontro com Deus hoje, e quando o pecado bater na sua porta amanhã ou depois de amanhã, você ceder. Isso vale para a área sexual, mas isso vale para qualquer área das nossas vidas. Então esse testemunho que eu estou dando para vocês, é a continuação do que Deus começou na minha vida, mas depende do meu e do seu posicionamento, amém? O que você vai fazer? A gente cantou aqui, nos tornamos responsáveis, a chama não pode apagar. Você é responsável pela chama que Deus colocou no seu coração. Você é responsável de toda manhã, como diz Levítico, colocar lenha na fogueira para que isso não apague. E isso passa por você sim se arrepender dos seus pecados e abandonar as más práticas. Isso passa por sim orarmos, jejuarmos e colocarmos as nossas vidas diariamente diante do Senhor.
Porque muitas vezes a gente tem encontros com Deus e a gente desperdiça esses encontros. O nosso Deus, Ele é poderoso. E nós somos chamados a vivermos isso. Vou dar um testemunho aqui que foi muito, algo para mim foi muito marcante. Quando tinha no passado apelos, quem quer ser batizado no Espírito Santo, vem cá, e às vezes as pessoas falavam, vamos orar. Aí falava, pode orar, e eu orava pelas pessoas para elas serem batizadas no Espírito Santo. Nada acontecia. Até que um dia, Deus, através da sua palavra, ministrou algo ao meu coração, isso mudou meu entendimento. Primeiro, não é um desrespeito a mim, a você, a pastor, a apóstolo, a ninguém. Mateus 3 diz, João Batista diz, eu vos batizo com água, mas vem alguém após mim, que é mais poderoso do que eu, e ao qual eu não sou digno de desatar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito e com fogo. E este é Jesus. Então, quando Deus ministrou meu coração, é o próprio Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Eu lembro da primeira vez, vou dar até um testemunho, a pastora Adriana foi pregar em Campos do Jordão, na igreja que o pastor Fernando pastoreava, e ela falou, você pode me levar e me acompanhar? Eu fui com a Flávia, naquele dia, acho que o pastor não podia por algum motivo, e ela pregou sobre batismo no Espírito Santo. E naquele dia ela pregou sobre o batismo no Espírito Santo, a palavra foi uma bênção, ela fez um apelo, e no apelo ela falou para Flávia e eu, vocês gostariam de me acompanhar orando pelas pessoas? Eu falei, sim, nunca tinha acontecido nada. Eu lembro que ela orou pelas pessoas, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo, e tinha uma moça lá que eu fui orar, e comecei a orar para ela, algo que também aprendi, às vezes a gente é muito apressado na presença de Deus, a gente ora 30 segundos, acha que não está tendo resultado e já sai. A gente volta para o nosso lugar, a gente troca de pessoa, e aquele dia Deus começou a ministrar, continua aqui. E aí Ele me lembrou disso, e eu comecei a orar por ela, e falei assim, vamos fazer uma oração? Expliquei esse versículo, falei, quem batiza é Jesus, vamos fazer repete comigo, e depois eu oro por você. Falei, Jesus, eu creio que o Senhor quem batiza com o Espírito e com fogo, me batiza nessa noite? Amém. Ela repetiu, continuei orando, ali a gente gastou um tempo orando, aí Deus começou a curar ela de traumas passados, ela começou a chorar nesse sentido, falei para ela, outra coisa que, alguns já ouviram falando isso aqui, orando, eu falei assim, outra coisa, não ora em português, não é o momento de você orar em português, fica com a sua boca tranquila, seu maxilar tranquilo, se você começar a sentir algo aqui do seu peito subindo, mesmo que seja um grunhido, um barulho estranho, deixa sair, de repente eu estou lá orando por ela, e de repente a mulher, deu uma rajada, deu um salto assim, e começou a orar, começou a chorar, ela começou tão alto que nunca mais aconteceu. Há outras vezes que foi mais tranquilo, como da última vez que eu fui ministrar, até fui convidado pelo pastor Rodrigo, que eu comentei, ele chamou para pregar nos jovens ano passado, eu preguei sobre o poder da cruz, e fiz um apelo, beleza, e senti de Deus, há alguém aqui que gostaria de ser batizado no Espírito Santo? E adivinha, ninguém foi na frente. E aqui é outro testemunho, outra coisa que eu quero dizer, muitas vezes a gente é tímido na presença de Deus. Muitas vezes nós somos tímidos, Deus está falando, Deus está fazendo apelo, Deus está chamando a nossa atenção, aí tem um apelo, eu não vou, acho que não é para mim, eu já fui semana passada e nada aconteceu na minha vida, fiz o apelo, fiz umas 2 vezes, ninguém foi na frente, de repente eu olhei para esse apelo, foram para outras coisas, olhei um rapaz, fui orar por ele, no meio da oração, senti de perguntar, você é batizado no Espírito Santo? Não. Você gostaria? Gostaria. Fiz o mesmo procedimento. Adivinha? Começou a orar, começou a chorar. Deus começou a curar ele também de problemas que ele tinha. Aí acabou o culto. Fui falar com o pastor Rodrigo, falei,
O rapaz ali foi batizado no Espírito Santo. Pastor Rodrigo, para quem conhece aquele jeitão dele, ô fulano, vem cá, não sei o que, não sei o que. Chamou ele, você foi batizado no Espírito Santo? Ele, sim. Ele, abraçou, eu do lado. Aí ele, e você não sabe da maior? Ele pegou, tirou um papelzinho do seu bolso, aquela listinha de pedidos de oração, vários pedidos de oração. Adivinha qual era o primeiro pedido de oração da lista dele escrita? Ser batizado no Espírito Santo. Muitas vezes nós temos esses pedidos, nós temos isso, mas aí por que não vem na hora do apelo? Mas às vezes, Deus vai lá e dá um jeito de nos pegar. Deus, Ele é um Deus relacional, Ele se relaciona e Ele age, Ele é relacional, e Ele age por princípios, Ele quer relacionamento nas nossas vidas, Ele quer o casamento restaurado, as finanças restauradas. Eu estou contando testemunhos aqui, queridos, para ativar a fé. Pastor Bill Johnson, que está nos Estados Unidos, ele tem um livro maravilhoso, eu super indico, A Liberação do Sobrenatural. Ele conta exatamente um testemunho dele. Ele é dos Estados Unidos, ele recebeu um testemunho de uma brasileira, dizendo, um e-mail, que estava assistindo um culto online dos Estados Unidos, e que a pessoa de lá tinha dado um testemunho que alguém tinha sido curado, tinha pé torto, sabe? Bem torto, brincadeiras, quase um curupira, e a pessoa foi curada lá, e a brasileira aqui, assistiu isso, ela virou, falou assim, o que está acontecendo lá eu creio para a minha vida, porque a filha dela também tinha os pés tortos, a filha estava no quarto, e ela falou, fulana, vem cá com a mamãe, na sala, porque naquele momento estava tendo culto, estava tendo os testemunhos, estava tendo um momento de oração. Queridos, no Brasil, ela no Brasil, Bill Johnson nos Estados Unidos, Redding, Califórnia. A menina saiu do quarto e no corredor começou a andar. Não orou, só de se apropriar dessa palavra. Os seus pés no meio do caminhar, começou a se endireitar. Quando chegou na sala, os pés estavam curados. Ele recebeu esse testemunho, e quando ele começou a ministrar na igreja dele, ele conta que ele começou a ministrar nessa igreja, em outras igrejas, e ele dava esse testemunho, e o que começou a acontecer? Um avivamento de cura, em que sentido? Eu tenho o pé chato, ele deu um testemunho num salão, e as pessoas do salão foram curadas. Eu tenho um problema no joelho, as pessoas foram curadas, porque o mesmo Deus que fez para o pastor Kleber, é o mesmo Deus que pode fazer para o Dudu, é o mesmo Deus que pode curar e agir na vida de cada um de nós aqui, do Douglas. Mas nós precisamos nos apropriar dessa fé, e precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus e ser obedientes. Lembra? Ele age por obediência e fé, não por necessidade. E Jesus, a palavra fala que ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz, e Deus nos chamou a ter o mesmo sentimento de Cristo, Filipenses 2. Ou seja, nos chamou a sermos obedientes. Quando nos tornamos semelhantes a Jesus pela obediência, descobrimos que a obediência libera a presença de Deus, o poder e a glória de Deus. Somos chamados então a liberar o reino de Deus nessa terra, para trazer cura, redenção, transformação e salvação. Eu quero contar mais um testemunho, não é meu, é de um amigo meu, mora em Campinas. Eu não vou citar o nome dele, mas eu me lembro até hoje dele me contando a primeira vez esse testemunho. Ele teve algumas frustrações na vida, amorosas e outras situações. Ele entrou numa depressão muito grande. E sem esperança mesmo. E um dia ele determinou algo. Naquela noite ele ia tirar a vida dele. Então ele não tinha coragem para tirar a vida de outra forma. O que ele fez foi, ele adquiriu vários remédios tarja preta, e ele falou assim, vou para casa, eu vou esperar todo mundo dormir, meus pais, minha irmã, vou tomar um banho, vou entrar e me trancar no quarto, vou tomar tudo, vou ter uma overdose e vou morrer. Esse era o plano dele. E ele me contando, ele falou assim, Marcelo, foi o banho mais demorado da minha vida. Porque por mais que ele estivesse determinado a fazer isso, a coragem para fazer é difícil. E ele falou que ele demorou, mas quando ele saiu,
tomando coragem, foi para o seu quarto, se trocou, se trancou. Ele pegou a caixa de remédio. Na hora que ele pegou, ele estava com isso nas mãos. O telefone dele tocou. Isso já era tarde da noite, acho que até um pouco da madrugada, avançado. Não lembro exatamente o horário, mas não era nem como agora, nem 7 da noite. Já era bem avançado o horário. Não se liga para as pessoas nesse horário. E ele olhou o número, era o número de uma pessoa, de um rapaz que ele não via. Tinha estudado, mas não via e não tinha contato zero há anos. Ele achou estranho, ele atendeu, alô? E a pessoa do outro lado, oi fulano, tudo bem? Na verdade eu estou te ligando aqui, você lembra de mim, né? Eu sou o ciclano. Sim, eu lembro. Eu estou ligando aqui para você, porque eu, vou ser sincero, eu sirvo a um Deus, eu não sei porquê, ele está me incomodando nesse horário, para ligar para você e para falar, eu não sei o que está acontecendo aí, mas ele está falando assim, eu te amo, não faz o que você está para fazer. E ele começou a lhe ministrar pelo telefone na vida desse meu amigo. Esse meu amigo desligou o telefone em choque. Ele não era cristão, nunca tinha pisado numa igreja, nunca tinha tido contato com Deus. Ele desligou esse telefone em choque. Guardou o remédio, deitou na cama, tentou dormir, dormiu depois de muito tempo. A primeira coisa que ele fez quando ele acordou, entrou na primeira igreja que ele encontrou. Porque ele foi dormir falando assim, quem é esse Deus que me conhece? Quem é esse Deus que me conhece no meu momento de maior angústia? Esse mesmo Deus que operou na vida dele, pode operar na sua vida aqui, de algum familiar, de algum amigo seu. É o mesmo Deus que conhece ele, mas conhece você também. E somos chamados a experimentar esse sobrenatural e a liberar esse sobrenatural do reino de Deus nessa terra para trazer cura, redenção, transformação e salvação. E eu estou caminhando para o final, falar de algumas chaves, digamos assim, para que essa liberação e acesso da presença ocorram. A primeira, abram comigo rapidamente em Hebreus 6, 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, de fé em Deus, do ensino a respeito às cerimônias de purificação com água. E fala comigo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Uma das doutrinas elementares do Evangelho é a imposição de mãos. Então, quando tem um apelo aqui e você não vem, você está perdendo uma bênção, meus queridos. Um apelo com imposição de mãos não é emoção. Se alguém faz isso na emoção, vai um dia se ver com Deus. Mas a imposição de mãos libera o sobrenatural, porque ela transmite algo. Marcos 16, 18 diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. 1 Timóteo, capítulo 4, 14, quando Paulo está conversando com seu discípulo Timóteo, ele fala, ei Timóteo, não despreze o dom que há em ti, que foi dado através da imposição de mãos. Então a imposição de mãos, ela transmite cura, ela transmite libertação, ela comunica algo, ela transfere algo, e é uma ferramenta muito importante. Às vezes a pessoa está seca, mas ela vem para frente. Eu já experimentei isso. Seca, vem alguém, impõe a mão sobre você, e de repente você é tocado, não na emoção, mas você é tocado no sobrenatural de Deus. Nesse momento, foi assim comigo. Não contei meu testemunho lá de 2012, colocaram a mão, só falaram mais fogo e silêncio, foi o suficiente para eu queimar na presença de Deus por muito tempo. Outro, atos de fé. Os atos de fé liberam o reino e o poder de Deus, porque exige uma fé para essa atividade. Quer um exemplo? Mateus 8:10 narra a história do centurião romano. A Bíblia fala que ele tinha tamanha fé que Jesus ficou maravilhado e falou, não tem fé igual a sua em todo Israel.
Porque ele falou assim: Jesus, eu sou um homem de autoridade, e eu confio, e eu sei da sua autoridade, então você nem precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno que você entre, então libera uma palavra sua, estando de onde você está, e o meu servo enfermo vai ser curado. Jesus falou: uau, nem Israel tem fé dessa. Ato de fé. O que aconteceu? Seu servo foi curado, ele voltou para casa e o servo estava curado. Quer outro exemplo? A mulher do fluxo de sangue: se eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curado. Quando ela foi lá, se esbarrou na multidão e tocou na orla, o que aconteceu? Foi curado. Aquele cego sentado no meio do caminho, ouvindo a multidão passar e Jesus passando, ele reconheceu, falou: é Jesus que estão gritando. O que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou e gritou, até que chamou a atenção de Jesus. Porque ele não sabia onde Jesus estava, ele não conseguia ir até onde Jesus estava, mas ele tinha uma certeza: se eu chamar a atenção desse homem, eu serei curado por quem ele é. O ato de fé dele chamou a atenção. E temos atos de fé nas nossas vidas, chama a atenção de Deus e libera o sobrenatural. A nossa fé deve chamar a atenção de Deus. E o último ponto, a declaração. Nada ocorre sem declaração, no mundo espiritual e no mundo natural. A palavra fala, logo no primeiro capítulo de Gênesis, Deus disse e tudo foi criado. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja água, e houve água. Deus disse, Deus disse, Deus disse. Então, para começar todas as coisas, precisa de uma declaração, tanto da parte de Deus, mas a nossa também é muito importante. E a declaração é um testemunho. Quando a declaração é um testemunho, nós capturamos o impulso da história de Deus com a humanidade. Então, um poder criativo é liberado para estabelecer a revelação de Deus na terra. Quer um exemplo? Para que o cego no meio do caminho gritasse sobre Jesus, ele com certeza já tinha ouvido falar alguma história de que Jesus curava. Seja outros cegos, seja surdos, seja paralíticos, seja que ele já tinha ressuscitado mortos, mas ele tinha escutado histórias e testemunhos a respeito de Jesus, e ele se apropriou disso, e então isso liberou o quê? Um poder criativo. Não foi o mesmo método, mas o resultado foi o mesmo. O que aconteceu? Ele foi curado. Então, quando nós nos apropriamos desse testemunho, que diz respeito sobre Cristo, um poder criativo é liberado para estabelecer a revelação de Deus na terra.